Muitíssimo boa noite a todos. Como vocês estão? Tudo bem, pessoal? Chegando aqui para a hora esperada. A hora esperada aí, esperando um pouquinho o pessoal entrar, já deixar tudo no esquema. O pessoal tá entrando aí hoje. Mais um lançamento aí da linha Cardio com o nosso amigo fera, Dr. Túlio Sperbi. Aguardando ele online aí, já chamo ele aqui para vocês, esperando. Ih, o rapaz já entrou. Já deu um oizinho para ele aqui. E vamos lá. Ele entrar aí na área. Bom, pessoal, inicialmente queria me apresentar. Meu nome é Sávio Cavalari e eu sou farmacêutico, um dos farmacêuticos da Farms. E agora, ao meu lado, em cima ou embaixo, Dr. Túlio Sperbi. E E aí, aí, Samuel? meu amigo? Beleza? Bom demais? Bora para mais uma novidade para esse povo? Bora. Vocês que mandam, né? Eu só acompanho. Boa. Pessoal, inicialmente, boa noite para todo mundo. Boa noite, Túlio. Bom, acredito aqui que todo mundo já conhece essa fera. Cardiologista e referência, posso dizer, internacional na parte de suplementação cardiovascular. Treina aí, já tem quantos mais de 1.000 médicos aí, Túlio? Treinado aí, por mentorados aí. Já tem bastante A gente gente aí. já tá, a gente tá indo para a turma 4 aí, já estamos juntando as outras turmas dos outros cursos para mais de 1.500 já. 1.500. Pessoal, o Túlio, ele tem uma mentoria fantástica, onde ele faz novos médicos saberem aí na suplementação cardiovascular. Isso é muito bacana, tá? Então, fora aí também outros cursos que ele tem do tipo para iniciantes aí também, para quem está querendo entender um pouquinho mais sobre a parte de suplementação cardiovascular. O Túlio tem toda essa parte aí de ensinar um pouquinho desse tema que está começando no Brasil. Só que está começando, Túlio. Tem 10 anos que eu estudo suplemento alimentar, sempre escuto a mesma coisa. Ah, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Mas até agora eu só vejo aí o crescimento mesmo. Deixa eu só ver uma. Deixa eu só ver, acho que o Túlio caiu. Deixa eu só liberar aqui novamente. Isso aí. Não sei o que Voltou. aconteceu, não, mas vamos lá. Cara, Tranquilo. deixa eu dar uma introdução pra galera aí, pra galera entender um pouco desse universo que eu vi você falando no negócio da suplementação. Legal. Cara, eu tenho plena convicção do que eu vou te falar. Eu acho que isso é o futuro, cara, da área de saúde, sabe? Eu acho que quanto mais e mais profissionais entenderem a respeito de suplementação, mais e mais a gente vai crescer dentro desse aspecto e mais barato e acessível e com qualidade cada vez melhor vão ficar os suplementos. Então, eu tenho certeza que isso é uma escalada que começou já há algum tempo, como você falou, você começou há 10 anos atrás, porque você é farmacêutico. Nutricionista com certeza começou na mesma época que você. Agora, médico, Exato. cara, médico é o bicho mais cabeça duro que existe na face da Terra, né? Então, assim, a gente tem a nossa história ali, que você sabe muito bem como é que foi Claro. lá no início, lá atrás, mas, cara, já estamos nessa aí há 7 anos estudando sobre suplementação também, aplicando no consultório. E principalmente quando você começa a aplicar e ver os resultados, cara, é que você começa a ver que aquilo ali não é charlatanismo, não é picaretagem, não é nada disso, porque se a gente for parar para pensar, o médico gosta muito de estudo, né, cara? E tá certo, a medicina é baseada em evidência, a medicina é baseada em estudo científico e tudo. Se a gente parar para pensar, é, o- todo o aporte financeiro que existe por trás dessa indústria também que é dos estudos científicos, cara, a gente vê que a indústria farmacêutica ela comanda essa área também. E essa indústria farmacêutica ela quer comprovar cada vez mais e mais que os remédios são necessários para tratar doenças. E se a gente começar a pensar do lado da saúde, do lado da prevenção, do lado do que o suplemento pode fazer, porque ele pode também ajudar a tratar algumas doenças e tudo, mas se a gente for parar para pensar simplesmente do ponto de vista de auxílio que ele pode trazer no sentido de ganho de saúde, é uma luta que a indústria farmacêutica não quer que a indústria da suplementação ganhe, na verdade. Porque a partir do momento que a suplementação começar a ganhar,
a indústria farmacêutica vai começar a perder do outro lado. E eu sei que você, como farmacêutico, você está dos dois lados, é óbvio que agora muito mais ligado à indústria da suplementação do que a da farmácia, mas isso é uma coisa que às vezes o leigo não tem essa visão. E dentro da suplementação, o mais legal é que começaram a surgir os estudos científicos também, mostrando os benefícios. Então, não é só o achismo, não é mais nada disso. Existem estudos, existem embasamento científico. Claro que se você for pegar para ver e comparar os estudos, não tem a mesma qualidade, o mesmo N, o mesmo follow-up O dos investimento é estudos que a menor, gente né? tem. Com certeza absoluta, porque não tem o investimento que a gente tem dentro da indústria farmacêutica. Mas a gente tem bons estudos que balizam o uso de vários suplementos, mas o mais importante é a prática clínica, cara. Na hora que você começa a usar isso na prática clínica e ver resultado, e todo dia, igual eu atendo 5, 6 pacientes por dia, vendo a melhora desses pacientes sem remédio, só com suplementação e com mudanças, né, comportamentais, estilo de vida e tudo, cara, você começa a ver que o caminho realmente é outro e não é só aquele caminho que todo mundo fica falando o tempo todo ou fazendo a mesma coisa o tempo todo. Então, eu acho que quanto mais profissionais a gente conseguir tocar e mostrar os benefícios, melhor. Até porque, aqui dentro do que a gente está conversando, a maioria que está aqui é leigo, cara. E o leigo, ele tem esse acesso hoje facilitado à informação. Então, o cara está aqui na nossa live, vendo eu falar, vendo você falar, vai ver sobre o lançamento que a gente vai fazer daqui a pouco, né, da linha cardio ali da Farms. Ele começa a se inteirar sobre um assunto que às vezes o profissional de saúde que ele vai não sabe. E aí, cara, é um conflito dentro do consultório do profissional de saúde, porque o cara chega Cara, tá querendo vendo? falar uma coisa, aí ele vai lá e agride o paciente, falando que isso é coisa de Laí Ribeiro, que isso é coisa de não sei o quê. E a hora que o paciente se vê naquela sinuca de bico acuado, ele fala, pô, mas não é, porque eu tô vendo um monte de gente falar sobre isso. É esse médico, esse profissional de saúde que está desatualizado e nunca estudou sobre isso. E aí, cara, o médico perde na hora o paciente. Na hora, na hora. Então, De eu acho que é fato. um outro caminho, não é uma coisa conflitante, porque muito médico tem essa questão do conflito interno de achar que ou ele vai lidar com suplemento ou ele vai lidar com medicamento. E não é isso, cara. Eu lido com remédios alopáticos, eu lido com suplementos. O suplemento nada mais é do que uma arma a mais para eu poder utilizar na minha prática clínica quando os remédios não são necessários. É simples assim, só que o médico não consegue usar, não consegue ver isso. Ou ele tá assim, ó. Ah, remédio mata, remédio é péssimo, remédio não funciona para nada. Ou ele tá do outro lado falando assim: ah, não, cara, remédio salva vida e suplemento é picaretagem, suplemento não serve para nada, é só para gastar dinheiro. Não tem um caminho do meio. A hora que as pessoas começarem a enxergar isso, eu acho que tudo vai se clarear e tudo vai começar a ficar diferente nessa história. Cara, e antes até mesmo da gente começar o nosso papo aqui, queria aqui online aqui agradecer, cara, não só você, mas eu lembro que uma das primeiras lives que eu vi sua com o Vitor Sorrentino, e vocês falando sobre suplementação, sério, nem no nosso melhor sonho a gente iria acreditar que a gente poderia ter lá atrás aulas para profissionais específicas dessa parte, sabe? Eu sempre acreditei que a gente ia ter que lutar nisso sozinho e hoje a gente tem grandes formadores de opinião nessa parte. Cara, Então, obrigado a você e a todos o aí. que eu falo com o Vitor, cara, o Vitor eu conheci ele lá atrás, 2016, Só um adendo, e Matheusão Drummond tá na área também, é outro fenômeno nessa parte, né? a Lilian tá aí também, eu vi a Lilian também é animal, fez o curso com a gente, a Lilian é muito boa, com a cardio aqui de Juiz de Fora. É, o Vitor, cara, lá atrás, a gente conversava muito sobre isso, sabe? E aí a gente falava muito do que a gente fala até hoje, assim, ó. Não existe uma medicina XY, PTO. Cara, é uma medicina única, bem feita, na verdade. O que a gente teve que colocar como nome de medicina funcional integrativa, que aliás, essa semana a gente vai fazer o lançamento da Sociedade Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, foi uma forma de chamar a atenção de outros profissionais que existe um caminho a ser seguido onde a gente consegue integrar tudo isso. E integrar tudo isso é integrar todos os sistemas, mas também todos os tratamentos disponíveis, todas as terapias disponíveis, tudo que a gente sabe que pode, no final, trazer benefício para a coisa mais importante que existe, que é o nosso paciente. Então, tudo que a gente pensa no final da história, e aí você sabe o tanto que eu brigo contigo, o tanto que eu discuto contigo, é justamente pensando no quê? No bem-estar do final do meu paciente, cara. Tudo que eu quero, a via final que eu quero é trazer benefício para o meu paciente. E aí vem uma coisa que eu acho que é muito importante, né, cara? Se a gente vai prescrever suplemento, e aí eu falo isso sem problema nenhum,
a gente tem que ter um background de confiança, a gente tem que ter alguém por trás de confiança, a gente tem que ter uma farmácia que faça as coisas de maneira correta, de maneira íntegra, com boa qualidade de produto. Porque se isso não acontecer, cara, o resultado não vai ser o que a gente esperava, o paciente vai se frustrar e o profissional de saúde vai se frustrar também, achando que o que ele está fazendo não está adiantando absolutamente nada. Então, eu acho que tudo isso é muito importante, daí a importância da equipe multidisciplinar, enfim, de tudo que você sabe que eu defendo e falo tanto. Perfeito. Então, pessoal, bora lá. Bora começar a nossa conversa aqui, ó. Setinha para o pessoal. A gente vai começar a falar de um tema muito bacana aqui agora. Então, quem puder compartilhar aí, tô vendo Matheus, Lilian, pessoal aí batendo palminha, é isso aí. Vamos lá, vamos mandar a setinha para o pessoal aí, chamar o pessoal que a gente vai começar a falar agora. Túlio, vamos lá, meu amigo. Primeira coisa aí para a gente iniciar esse lançamento nosso, uma coisa que eu queria conversar com você inicialmente, cara. A gente sabe, nessa linha que a gente montou, a gente vai contar um pouquinho mais sobre ela ali na frente, de como está ela, como está tendo as respostas dos pacientes. Inicialmente, eu queria ter um pouquinho do seu... acho que está dando um retorno aqui, doutor. Não sei se é no meu. Está ouvindo bem? Tá. Sobre o seu dia a dia, referente à parte de diabetes, cara. Se você aparece no seu dia a dia, muito pacientes com glicemia alterada, pacientes aí, hemoglobina glicada, tem até um tema muito bacana seu aí, que é o apocalipse, né? Os apocalipses aí E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte, essa vivência sua aí. Eu acho que a primeira coisa que é importante frisar, né, e deixar claro é que o diabetes é uma doença que não só o endocrinologista deveria saber tratar. É claro que tem casos que vai cair na mão do endocrinologista. Então, por exemplo, cara, eu não tenho a menor condição de tocar um paciente diabético tipo 1, avaliando cargas glicêmicas, insulinêmicas do paciente e olhando esse paciente de uma maneira focada como um endocrinologista consegue. Eu não tenho a menor condição de fazer com que um paciente diabético tipo 2 descompensado, já necessitando de insulina bedtime, fazer esse acompanhamento exclusivamente com o cardiologista, apesar de a gente conseguir tocar isso. Mas o paciente que chega até a gente, na verdade, que chega em qualquer médico, não só cardiologista, em qualquer profissional da área de saúde e também nutricionista, é o paciente principalmente com ou a fase inicial do diabetes, aquele paciente que está iniciando um quadro de diabetes, ou aquele paciente que tem um perfil de resistência insulínica inicial, ou um pré-diabetes, que a gente fala. Então, esse início a gente pega demais no consultório, mas demais. E daí a importância da gente entender aquela questão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que eu tanto falo e tudo, e um desses cavaleiros é a glicação, né? Então, a glicação... Tulião, deixa eu só fazer um teste aqui, eu não sei se é o meu ou o seu. Parece que está dando um retorno. Você quer tentar entrar e sair de novo para ver se a gente melhora? Pode ser. Senão eu entro no site. Só pra gente... Pera aí. Só para a gente ver aqui, pessoal, o som está um pouquinho ruim e a gente vai fazer um teste aqui só para a gente voltar a essa... Vamos ver aqui. Vê se melhorou. Dá um feedback para mim, galera. Como é que tá? Acho que agora foi, hein? É? Sim, perfeito. Beleza? Beleza? Tá. Dá um feedback depois no chat, só pra gente saber se tá tudo ok de áudio também, galera. Isso. Depois vocês falam pra gente aí. Então, voltando ao que eu tava falando. Então, o que chega... Ai, melhorou. Beleza. Tá, então beleza. Agora tá tudo certo, né? Beleza. Então, o que eu tava falando pra vocês é o seguinte, cara. O que chega pra gente no consultório hoje em dia é esse paciente com resistência insulínica, é esse paciente com um quadro inicial de diabetes e que vai chegar no consultório de todo profissional da área de saúde, né? E qual que é a importância da gente pegar esse paciente lá no início, né?
que se a gente conseguir reverter esse processo de resistência insulínica dele lá no início, a gente impede a progressão do diabetes. E por que chega tanto paciente diabético no consultório do cardiologista, agora em específico, já numa fase mais avançada? Porque essa glicação, esse processo de glicação, que é nada mais, nada menos um processo onde a glicose se liga a uma proteína e estraga essa proteína, e essa proteína pode ser uma proteína, por exemplo, do endotélio vascular, estragando esse endotélio vascular, causando uma disfunção desse endotélio, ela culmina lá na frente na aterosclerose, na formação da placa de ateroma. E o paciente diabético, ele fica cego por causa de aterosclerose, ele tem um AVC por causa de aterosclerose, ele fica com uma doença renal crônica por causa de aterosclerose, ele tem um infarto por causa de aterosclerose, ele amputa a perna, o dedo do pé por causa de aterosclerose. Então, tudo que acontece no paciente diabético lá na frente, nasce lá atrás desse processo de glicação, que vai estragando esse endotélio, que vai fazendo com que essa artéria vá ficando mais velha, mais doente, e começa essa formação das placas de ateroma, da placa de colesterol, da placa de gordura, que vai progredindo com os anos, culminando no processo final. Então, se a gente pega esse paciente lá no início, que tem uma resistência insulínica inicial, e a gente consegue reverter esse processo, cara, olha o que a gente impede. A gente impede doenças microvasculares e doenças macrovasculares. A gente está evitando desfechos duros nessa vida do paciente. Então, tratar o paciente com resistência insulínica é obrigação de todo bom profissional da área de saúde. Isso eu acho que é fundamental das pessoas entenderem isso daí. E é legal a gente entender, assim, uma coisa que você falou, não é específico e exclusivamente do cardiologista, pelo contrário, né? É todo e qualquer profissional da área médica esse cuidado, né? Porque você está falando aí das alterações em cardiovascular, aí a gente também pode ter alterações aí na parte, por exemplo, de esteatose hepática, né? Sim. Com essa alteração de glicemia desse paciente, né? Com essa resistência insulínica. Então, muitas das vezes, o tratamento ele começa ali na resistência insulínica e muitas das vezes, se adequado antes, você pode, igual o Túlio falou aí, você pode diminuir e você pode evitar que o paciente... Eu tinha um professor, o Túlio, muito bacana, que ele fala assim, a suplementação é caro. Caro é um pé, a grosso modo falando, né? Então, tem toda essa parte que é interessante a gente tentar, antes mesmo de progressão de doença, tentar fazer esse tipo de suplementação, obviamente, com controle, e aí tem a nossa ideia. Então, eu acho que, eu não sei a nível de porcentagem... Essa questão da resistência insulínica, só para o pessoal entender um pouquinho, eu vou tentar explicar para o leigo entender aqui. Ótimo. Essa questão da resistência insulínica é o seguinte, só para vocês entenderem. O nosso pâncreas, ele produz um hormônio, que é a insulina, e ele vai agir no teu corpo tirando a glicose da corrente sanguínea para jogar essa glicose dentro da tua célula para gerar energia para o teu corpo. Só que o que acontece? Quando você tem um processo no teu corpo onde essa insulina não funcione de maneira adequada, o teu corpo ele precisa produzir mais insulina. E essa maior quantidade de insulina circulante, ela também é um hormônio anabolizante. E de acordo com o que você está ingerindo e que você está estimulando essa via, você está promovendo um processo de aumento de células de gordura no teu corpo, principalmente a gordura visceral. E aí, essa gordura visceral, que o Sábio falou da esteatose hepática, é a gordura no fígado. Então, essa gordura no fígado, ela é secundária ao excesso de insulina circulante, junto com uma alimentação rica em carboidratos, principalmente, que vai causar esse aumento de gordura a nível do fígado. Quando você tem esse aumento de gordura no fígado, essa resistência, essa esteatose hepática, ela gera um aumento ainda maior na resistência à ação da insulina. E aí teu corpo tem que produzir mais insulina ainda. E aí ele acumula mais gordura ainda no fígado. E vai virando uma bola de neve. Isso daqui a gente chama de síndrome metabólica. Eu falo que o nome dela deveria ser síndrome hiperinsulinêmica, porque a base dessa síndrome metabólica é justamente esse excesso de insulina circulante
causando todos esses problemas a nível de cetose hepática, progressão de doença, enfim, e aí vai piorar a qualidade de colesterol, abaixar o HDL, aumentar triglicérides, aumentar a gordura visceral, aumentar o teu abdômen, aquela gordura daquela barriga dura, que a gente fala que é do bebedor de cerveja. Enfim, você vai entrar num ciclo de doença. E aí, para você romper esse ciclo da doença, é fundamental você diminuir a resistência insulínica. Para isso, tem a questão toda do estilo de vida por trás. Então, uma coisa que a gente vai falar aqui sobre o lançamento, óbvio que a gente está falando de resistência insulínica, vocês já sabem que o lançamento é relacionado com a resistência insulínica, né? Aliás, o Sábio não gosta que eu faça isso, mas olha só, é isso aqui, ó. Tá lançado, né? É o Tá feito. glicontrol. É o glicontrol. O glicontrol, a ideia dele, na verdade, é justamente diminuir a resistência insulínica, cortar o mal ali pela raiz para tentar evitar a progressão de um diabetes, para evitar a progressão de uma síndrome metabólica, para auxiliar no emagrecimento. Então, ele auxilia nisso tudo. Só que ele auxilia, gente. E aí, eu não estou aqui para prometer milagre, nem o Sábio está aqui para prometer milagre, porque a base da resolução da resistência insulínica é estilo de vida. E se você não entender isso, não entender que o que vai realmente modificar a história do teu diabetes, da tua resistência insulínica, é uma dieta low carb, é uma dieta de baixo índice glicêmico, é a prática regular de exercícios físicos, você fica como qualquer outro diabético esperando um milagre de remédio. E aí nada vai adiantar na tua vida. Isso daqui é um auxílio. O Glicontrol é um auxílio. Depois eu vou te mostrar o que tem dentro dele, o que a gente colocou, por que a gente colocou. A gente vai falar tudo isso aqui na live. Mas ele é um auxílio para diminuir essa resistência insulínica, facilitando a ação da insulina no teu corpo, fazendo com que no longo prazo o teu corpo tenha que produzir menos insulina e diminuindo o risco da progressão da síndrome metabólica, da gordura visceral e auxiliando no emagrecimento. Então, basicamente, essa é a ideia por trás, tá? Eu tenho o costume de dizer, Túlio, assim, eu relaciono isso muito a um porteiro, tá? Na portaria e aquela porta para entrar o carro na garagem. A insulina é como se fosse um sinalizador para o porteiro, né? Porque a gente sinaliza em um local e a glicose entra em outro local, né? Então a insulina é como se fosse um sinalizador do porteiro para ele abrir a porta e aí sim entrar a glicose para dentro da célula. Basicamente é isso que a gente está falando a grosso modo, né? E muitas das vezes, quando você faz muito estímulo para o porteiro fala assim, não vou abrir porque você está toda hora me chamando. E o porteiro vai ficando mais difícil ainda dele aceitar abrir a porta para você. Basicamente, essa é a resistência insulínica, né? É a resistência do porteiro, vamos assim dizer. E aí, Tulhão já abriu aí pra gente aí, já fez a abertura do produto e, obviamente, pessoal, a gente está falando aí de mais uma solução para aí na linha cardio, né? Mas aqui a gente está falando do controle da glicemia, tá? Então agora chega para vocês aí o Glicontrol, mais uma opção, mais uma sinalização, mais uma forma que eu e o Túlio nessa parceria com a gente em fazer uma consultoria, traz para a gente mais uma opção de fácil acesso aos pacientes, né? Então, assim, é mais uma forma que a gente consegue mostrar a suplementação, aquele papo lá do início, mostrar a suplementação para uma série de pessoas e cada vez mais as pessoas entendendo a funcionalidade de um suplemento alimentar. Então, pessoal, tá na mão agora Glicontrol Rosinha Barbie, né, Turão? Pegamos aí na verdade, o design foi até antes, né? Mas aí tá agora aí o Glicontrol aí para vocês, pessoal. E aí, queria até mesmo... Só para falar um pouquinho, sabe, do que você falou, que eu acho que é uma coisa importante demais, cara. Vamos lá. A ideia da linha cardio, gente, ela nasceu justamente dessa minha vontade de poder trazer a suplementação de uma maneira mais acessível para todo mundo, sabe? Porque o que acontece? Poucas pessoas têm condição hoje de passar uma consulta comigo. Seja por questões financeiras ou seja por questões de agenda mesmo. A minha agenda é muito concorrida e é mais difícil de passar mesmo. E a gente sabe que hoje no mercado, poucos são os profissionais que entendem realmente suplementação para poder montar um esquema de suplementação adequado para vocês poderem seguir um esquema de suplementação e tal. E na maioria das vezes existe
existe por trás uma máfia, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, e o sabe o quanto que eu odeio isso, por trás das farmácias de manipulação que dão uma beirada financeira pro prescritor. E esse prescritor, ele acaba contaminado para passar produtos cada vez mais caros para os pacientes, para poder ganhar essa beirada maior. Isso é uma coisa que eu abomino, eu detesto, eu odeio, eu acho isso uma prostituição do profissional de saúde estimulada pela farmácia de manipulação. E eu nunca aceitei isso, sabe muito bem disso. E aí, a ideia de fazer uma linha cardio é justamente fazer com que mais pessoas tenham acesso a bons suplementos, com uma qualidade de suplementação adequada, com bons ativos, sem essa margem exorbitante financeira por trás para ficar encarecendo o produto e podendo fazer em grande escala para poder diminuir esse custo. Então, por mais que vocês queiram pegar, por exemplo, o Sesteto, que foi o carro-chefe nosso da linha cardio ali. Se vocês pegarem para querer montar o Sesteto dentro de uma farmácia de manipulação, vai ficar muito mais caro do que vocês comprarem o Sesteto pronto. Por quê? Porque como o pessoal da Farms produz em grande escala, eles conseguem negociar matéria-prima para ficar barato. Eles conseguem tirar a margem financeira do prescritor. Eles conseguem colocar por trás, em termos de quantidade, um preço mais baixo e acessível para vocês, mantendo uma qualidade lá nas alturas. Então, não adianta, não tem jeito de fazer. Por isso que a gente não tem problema nenhum. E no rótulo de todos os suplementos do Sesteto, do Glicontrol, de tudo, tá lá a dose, do que tem, quanto que tem por comprimido. Aliás, é uma obrigatoriedade da farmácia de manipulação colocar isso. E ninguém está escondendo nada do que tem ali dentro. Por quê? Porque simplesmente, se vocês quiserem copiar, vocês vão se dar mal. Ou por qualidade, então, não sei se a farmácia XYZ vai botar a mesma qualidade ali dentro ou não, ou por questões financeiras, de preço mesmo. Então, não tem problema nenhum. A gente o pessoal da farmácia está com essa barreira muito bem montada. A ideia da linha, então, para vocês entenderem, é democratizar o acesso à suplementação para todo mundo do Brasil inteiro. A Farms manda para o Brasil inteiro, eles têm farmácia física aqui em Juiz de Fora, tem farmácia física também no Rio de Janeiro, tem no interior do Rio de Janeiro, em Três Rios, e eles mandam para o Brasil inteiro, eles despacham isso para o Brasil inteiro. Então, não se preocupem com relação a isso daí. E aí, só para a gente finalizar a questão da linha cardio, antes da gente adentrar o Glicontrol aí, não sou eu que falo, não é o Túlio que fala que isso funciona, tá? Então, se vocês quiserem, vai lá nos comentários do Túlio, vai nos comentários dos nossos posts, que tem clientes, tem pessoas usando os produtos, falando que abaixou o colesterol, falando que melhorou a disposição. Então, assim, já são clientes, já tem pessoas utilizando a linha, a primeira, né? A primeira linha cardio tem 3 meses de lançamento. Então, já tem pessoas tendo resposta. Então, não sou eu que estou falando, não é o Túlio que estou falando. São os clientes já. Já quem comprou está tendo resultado. E isso está no Instagram e é legal que de vez em quando tudo manda, olha aqui, cara, olha só que bacana, resultado e tal. E era isso que a gente queria. E eu acho que a gente está conseguindo fazer isso de uma forma muito legal, né, Túlio? Então, a gente está conseguindo democratizar a suplementação. Quem me conhece sabe que o meu objetivo é zero enganar os outros. O meu objetivo é zero, eu não ganho um centavo, tá? Às vezes a pessoa está ali por trás pensando que eu estou ganhando um centavo em cima do suplemento que o Sávio vai vender na Farms. Eu não ganho um centavo, nem na linha cardio eu ganho um centavo. O que eu ganhei foi a consultoria. Pegou, me pagou a consultoria, montei a linha, montei o Glicontrol agora. Então, pela consultoria, óbvio que eu recebo, porque é meu trabalho. Agora, não ganho porcentagem, margem, não ganho nada disso em cima de nenhum tipo de produto da Farms. E faço questão de não ganhar. Por quê? Porque eu sei que por trás dessa indústria tem toda essa coisa ridícula que eu abomino e eu não quero isso para mim, não quero isso. É um dinheiro que não faz parte da minha vida. Mas voltando ao assunto ali que você falou da questão de resultado, sabe? Eu sempre soube que ia dar resultado, cara. Por quê? 2 motivos. Primeiro que eu estudei tudo que tem de artigo científico por trás. Então, quando você fala, não é o Túlio, não sou eu que estou falando, é a ciência que tem por trás. Então, uma coisa que as pessoas precisam entender, e é um mote da nossa formação de suplementação é ciência. Suplementação é ciência por quê? Porque existem estudos científicos mostrando o resultado por trás disso tudo. Então, primeira coisa que eu acho que é importante as pessoas entenderem não é que a gente tirou da orelha qual é o suplemento que vai fazer parte da linha cardio, qual é o suplemento que está dentro do Glicontrol. Vem de artigo científico. Segunda coisa, cara, como eu falei, estou há 7 anos já prescrevendo suplemento. Eu sei o que funciona. Então,
Cara, eu vejo meus pacientes de 3 em 3, 4 em 4, 6 em 6 meses ali. Sempre com exame de sangue. Se eu estou usando uma molécula que eu vejo que não tem resultado, você sabe disso. Eu abandono ela. Tem um monte de suplemento que eu já comecei a usar e que hoje em dia você nem vê mais nas minhas prescrições, por quê? Eu não vejo resultado. E se eu não vejo resultado, eu paro de usar. O que está dentro da linha cardio é tudo que eu vi de melhor resultado na minha prática clínica também. Então, é amparado pela ciência, mais o amparo de anos e anos utilizando isso na prática clínica, né? Chique. E aí, a ideia do glicontrol, para vocês entenderem, por que que está dentro da linha cardio uma coisa para diabetes ou para resistência insulínica? Porque a base da doença cardiovascular são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Dentro desses 4 cavaleiros do Apocalipse, a síndrome metabólica ou a síndrome hiperinsulinêmica, ela vai gerar inflamação. Por que que ela vai gerar inflamação? Porque o paciente está obeso. Se o paciente está obeso com resistência insulínica, com gordura visceral, ele tem uma maior produção de adipocinas inflamatórias. Essas adipocinas inflamatórias geram inflamação. Segunda coisa, glicação. Coisa mais óbvia do mundo. Vai gerar glicação. Terceira coisa, o paciente ele tem um estresse oxidativo aumentado. Por quê? Se a via metabólica dele não está funcionando de maneira adequada, ele não tem uma capacidade antioxidante tamponante adequada para o tanto de oxidação que ele está sofrendo. Isso dentro da síndrome metabólica traz como consequência futura também. Então, se eu quero agir nessa base, eu tenho que pensar em síndrome metabólica. Pensando em síndrome metabólica e querendo romper esse ciclo, nada melhor do que agir na resistência insulínica. E aí, para isso, a gente pegou os melhores ativos para a resistência insulínica e colocamos dentro do glicontrol. Primeiro deles é a barberina, a barberina, né? Que está na moda agora, a Barbie, a berberine, gente. A berberine, ela é, de todos os ativos, eu não vou dizer que é o mais estudado, mas é o mais potente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Dos Fato. 4 ativos que estão dentro do glicontrol, o mais potente é a berberine, tá? Berberine tem um potencial de ação em nível de resistência insulínica que é múltiplo. Ele não age em uma única via. Então, ele age em vias de aumento do consumo de glicose a nível celular, age a nível de aumento de sensibilidade à ação da insulina a nível celular, age a nível de diminuição da resistência periférica da insulina. Então, a gente tem múltiplas vias de mecanismo da berberine ali associado com isso. Inclusive a nível intestinal também. Tem estudos Também. mostrando que berberine a nível intestinal tem ótimos resultados também. Não só pensando nessa questão da resistência insulínica, mas a nível até inflamatório, enfim, tudo isso. Então, berberine tinha que fazer parte de qualquer forma dentro do glicontrol. Problema. E aí eu já vi gente colocando aqui no chat. Infelizmente é uma molécula cara. Infelizmente é uma molécula cara. Por ela ser uma molécula cara, o que a gente fez? Primeira coisa, negociou o preço para poder colocá-la ali dentro. Senão não tinha jeito. Segunda coisa, a gente usou uma dose que é uma dose efetiva, mas não é a dose máxima. Então, se você quiser usar 2 comprimidos de glicontrol, pode? Pode, porque não Perfeito. está na dosagem máxima, dá para usar sem problema absolutamente nenhum. Para quem não conhece a berberina ela tem uma ação metformina-like. Então, ela tem uma ação muito semelhante à metformina, ao glifage. E essa é uma dúvida que com certeza vocês vão ter também, já deve ter gente perguntando aqui. Ah, Túlio, se eu tenho resistência insulínica e eu uso o glifage, se eu uso a metformina, eu posso usar o glicontrol junto, associado? Claro que pode, não só pode, como deve. E a ideia, às vezes, não é nem substituir o remédio. Às vezes pode ser necessário os dois, você pode utilizar os dois. A metformina é um baita de um ativo bom para resistência insulínica, mas sem sombra de dúvida, seria, se você perguntasse, Túlio, entre usar metformina e glicontrol, qual que você prefere? Metformina. 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 Agora, se eu posso usar um glicontrol associado, cara, vai ser incrível, incrível. Agora, tem pessoas que não precisam da metformina. Então, estou num nível lá inicial de resistência insulínica, começando, quero usar só uma coisa mais natural. Glicontrol, vai ser muito mais negócio. Mas você pode associar os dois sem problema absolutamente nenhum, tá?
Então, essa ação da berberine ela é muito importante dentro do produto. Então, a berberine foi o primeiro. Quando sabe, eu falei com o Sábio, falei, sabe, tem que ter berberine. Sábio falou, pô, mas e o preço e tal? Eu falei, cara, vamos ter que botar e aí vamos Rebola, né? precificar de acordo com isso daí. Vamos embora, vamos correr atrás, te vira, né? Sim. Te vira, te vira. Bom, segundo aqui, Túlio, que a gente tem seria o Banaba, né? O Banaba ele tem uma funcionalidade dupla aí que eu muito gosto. A primeira funcionalidade dele é a inibição aí das enzimas que quebram o carboidrato. Então, isso faz com que a gente diminua até a própria absorção do carboidrato, né? Então, ele tem essa primeira funcionalidade, é um fitoterápico muito bacana que você adora utilizar ele aí no dia a dia. E a outra funcionalidade que ele tem também, que a gente, voltando lá àquela história do porteiro e do carrinho, né? Ele melhora muito a sensibilidade à insulina também. Então, o segundo passo aí que a gente tem, através da suplementação do Glicontrol, seria a berberina, o Banaba Leaf, fazendo essas duplas funcionalidades, tá? Então, você diminui a absorção de carboidrato. Obviamente que, com isso eu posso comer mais carboidrato? Lógico que não. Lógico, não. Essa não é a ideia. Né? Então a ideia é ter essas dupla funcionalidade aí junto no Glicontrol, É. certo? O Banaba tem algumas vantagens, que é o preço, ele não é uma coisa cara, né? E dá para a Isso. gente utilizar com um resultado muito bom. E tem a questão de vocês aí da Farms ter um Banaba padronizado em ácido corosólico Corazônico. muito bom, né? O ácido corosólico, gente, é a molécula ativa do Banaba que vai trazer esse resultado a nível de resistência insulínica. E existem no mercado alguns Banabas que não são bem padronizados em ácido corosólico. Então, o Sábio teve todo esse cuidado, e eu encho o saco dele, e ele sabe o quanto que eu encho o saco dele. O estagiário envelhecido, então, virou uma novela, né? Por conta do Nossa, negócio. a Mas, gente enfim. puxou tapete de bastante gente aí. Isso aí é outra novela. Vocês veem o tanto que a gente conversa sobre essas É coisas. isso aí. O ácido corosólico, ele tendo essa padronização que tem no Banaba de vocês, ele traz essa certeza do mecanismo de ação que a gente quer para trazer o benefício, né? E quando a gente pensa em resistência insulínica, um outro ativo que vem na cabeça automaticamente é o bitter melon, que é o melão de São Caetano. Eu não quis colocar ele no Glicontrol. Vou explicar para vocês o porquê. Então, muita gente você vai ver, e tem alunos antigos meus que até hoje repetem isso e falam isso, que os melhores ativos para resistência insulínica são BBB, né, que eu brinco lá, que é Banaba, Bittermelon e Berberine. Eu não concordo mais com isso. E eu vou explicar o porquê. O Bittermelon, isso quem me encheu o saco foi a Jana, cara, a Janaína Endócrina Legal. Top, né? de BH. O Bittermelon, ele tem um mecanismo de ação um pouquinho diferente disso tudo que a gente está falando. O bitter melon, ele é um secretagogo de insulina. Então, ele auxilia a aumentar a secreção de insulina pancreática. Só que se a gente está conversando tudo aqui para diminuir essa secreção de insulina pancreática, se eu entro com bitter melon, apesar dele diminuir a glicemia do meu paciente, a hemoglobina glicada do meu paciente, eu vou estar aumentando justamente o que eu não quero aumentar, que é a insulina. E se eu aumento a insulina, eu posso estar exatamente agindo ao contrário do que eu quero para evitar a progressão da síndrome hiperinsulinêmica. Eu posso estar produzindo mais insulina do que eu gostaria de produzir. Por isso que eu não coloquei o Bittermelon dentro do Glicontrol. Então, até o porquê de não ter alguma coisa, vocês estão aprendendo aqui hoje. Tá? Legal, legal. Terceiro ativo que está ali dentro. Picolinato de cromo. Esse, cara, não tinha como ficar de fora. Então, assim, ó, picolinato de cromo tem um monte de estudo científico mostrando benefício do uso dele. Por que ele funciona a nível de resistência insulínica? Ele se liga a um receptor, uma substância, uma molécula que chama cromomodulina. E essa cromomodulina, ela modula a ação da insulina a nível celular. Então, o cromo ele é fundamental para você ter uma boa ação da insulina a nível celular. Então, ele otimiza a ação da insulina a nível celular, tá? Problema, o nosso corpo não produz cromo. E muita gente não ingere cromo de maneira adequada. O picolinato de cromo é a forma mais ativa que existe biodisponível de cromo para o teu organismo. Então, quando a gente coloca o picolinato de cromo na fórmula, a gente está fazendo com que essa ligação à cromomodulina ela ocorra de uma maneira adequada e que a insulina consiga agir de uma maneira facilitada a nível celular. Além disso, aí um benefício adicional,
A gente tem estudos mostrando que o picolinato de cromo, ele inibe levemente o apetite, principalmente por doces. A Doce. compulsão por carboidrato, por doce, ela fica diminuída com o uso do picolinato de cromo. E tem outro benefício também, já demonstrado na literatura, que é uma discreta redução do peso corporal. Então, ele ajuda no processo de emagrecimento. Cara, é tudo que a gente quer. A gente quer uma molécula que ajude a insulina a agir, potencialize a ação da insulina, que impeça do paciente consumir carboidrato em excesso, principalmente doce, carboidrato ruim, carboidrato farináceo, açúcar refinado, enfim. E a gente quer uma molécula que auxilie no emagrecimento, para diminuir a resistência insulínica. Então, a gente não tinha como deixar fora o picolinato de cromo. O picolinato de cromo está ali dentro do glicontrol também, tá? Excelentíssimo custo-benefício, tá, Túlio? Também. Então a gente conseguiu Esse é. colocar ele por esse custo-benefício que ele tem aí para essas funcionalidades e ter um custo acessível aí. Então ele tem essa funcionalidade. Além de ser também um modulador do transporte que a gente fala do receptor GLUT4, que é o receptor onde vai entrar a glicose. Então ele faz com que a gente faça a translocação, que a sua célula tenha mais receptores para que a glicose entre. Então é uma outra funcionalidade. O picolinato de cromo é fantástico. Fantástico. Que, aliás, só para fazer um parênteses, é o mecanismo de ação que eu obrigo o meu paciente a fazer exercício físico. Então, quero melhorar a ação do GLUT4. Faz exercício físico. Exercício físico é muito melhor do que o picolinato de cromo, tá? Então, assim, não tem comparação. Você tem que fazer exercício físico para fazer o GLUT4 funcionar de maneira adequada. Beleza? Só um adendo. E aí, fechando esse bonitinho aqui, que já meu marketing já até avisou aqui que já está disponível aí, mas depois a gente fala mais sobre, o Gimena. Gimena silvestre, ou outros chamam de Giminema silvestre, muito conhecido com o sprayzinho de Gimena, né, para diminuição de vontade de comer doce aí. Mas aí esse seria aí o quarto e último ativo relacionado a essa parte. Quer dar Gimena é um fitoterápico, né? Assim como é a berberine e assim como é a banaba. Então, seria o nosso terceiro fitoterápico da fórmula ali. Gimena, ela tem essa ação bem legal de compulsão ao doce, eu uso bastante. E o pessoal fala que só funciona por via sublingual e tudo, mas não é muito bem verdade. A gente tem mecanismos de ação que funcionam por via oral também ali para diminuir a compulsão por doce com o uso da gimena. Mas, principalmente, o pessoal não sabe. Gimena também tem essa ação de facilitar a ação da insulina a nível celular. Ela também ela também diminui essa sensibilidade da insulina e consegue melhorar esse potencial de ação da insulina a nível a nível celular. Então, são vários fitoterápicos, junto com o picolinato de cromo, que se complementam e tem um efeito sinérgico muito interessante para poder trazer esse benefício final para o paciente. A ideia do Glicontrol é ser um auxílio dentro desse metabolismo da glicose, facilitando a ação da insulina, reduzindo os níveis de insulina circulante, fazendo com que esse carboidrato seja de uma maneira melhor absorvida, melhor utilizado e que não tenha essas complicações que a gente sabe que hoje em dia são muito comuns, né, do paciente que vai progredindo. Porque é uma história, gente. Assim, ó, começa como uma besteirinha. Então, é importante falar isso, né? Eu não falei hora nenhuma. Como investigar a resistência insulínica, né? Porque às vezes a gente fica falando de coisas aqui que não são palpáveis para vocês. Como investigar a resistência insulínica? Então, eu falei para vocês que a resistência insulínica nada mais é um início, lá no início, que o teu corpo precisa produzir mais insulina para poder manter um nível de glicose normal. Problema da medicina tradicional e até de nutricionistas. Eles não pedem insulina de jejum. Então, o que eles pedem geralmente? A glicemia de jejum e eles pedem hemoglobina glicada. Glicemia de jejum pode estar normal. Às custas de quê? De uma alta insulina. O teu corpo ele pode estar precisando produzir muita insulina para manter essa glicose normal. E se você só faz o exame de glicose e glicada e os dois estão normais e não vê a insulina, você está perdendo o primeiro momento da resistência insulínica, que é justamente o aumento isolado da insulina de jejum. Claro que se você quiser ver isso ainda mais precoce, dá. Que é fazer a curva insulinoglicêmica. Aí você consegue ver como que é o comportamento da insulina, não só em jejum, mas após a introdução de uma alimentação
vendo se ela faz pico elevado, acima de 80, acima de 100, e se ela demora muito para retornar para os níveis basais. Então, a coisa mais sensível que tem para a gente dosar e ver no nosso corpo se a gente está ou não com resistência insulínica é a insulina, tá? Não é a glicose, não é a glicada. A glicada ela vai começar a se alterar quando a glicose tem uma dificuldade de entrar dentro da célula e começa a se acumular na corrente sanguínea. E aí ela está glicando algumas coisas na tua corrente sanguínea. No caso, a gente dosa a glicação sobre a hemoglobina. E aí, só para vocês entenderem, a hemoglobina ela tem uma meia-vida plasmática, ela fica no na nossa corrente sanguínea durante 3 meses, 12 semanas. Então, quando a gente dosa a hemoglobina glicada, a gente está pegando todo esse processo de glicação que aconteceu no teu corpo nos últimos 3 meses. Então, provavelmente, para você ver resultado prático do glicontrol na tua prática clínica, vai ser daqui a 3 meses, quando você fizer uma nova hemoglobina glicada e dosar uma nova insulina de jejum, vendo o quê? Que a insulina de jejum caiu e que a glicada caiu. Esse é o objetivo do glicontrol, é olhar isso no exame laboratorial do teu paciente, no exame na prática clínica do teu paciente, tá? Amanhã, se alguém chegar pedindo para o médico uma curva insulino-glicêmica, a culpa é sua, hein? Maravilhoso, eu adoro. Essa é a culpa que eu adoro. E aí vocês podem até falar assim, ó, foi o Túlio, aquele picareta lá do Instagram que mandou eu pedir a curva insulino-glicêmica. Pronto. Ótimo, Túlio. E aí, cara, fechamos mais um Pera aí, produto. perguntaram um negócio importante. Qual o valor ideal da insulina de jejum? Olha só, existe um valor do laboratório que eles colocam até 20, que é um absurdo. Existe um valor aceitável que é até 14. Existe um valor bom que é até 10. E existe um valor ideal que é abaixo de 7. Então, ideal, que é o que você me perguntou, abaixo de 7. Abaixo de 7. Tá? Por quê? Porque mostra que teu corpo está tendo que produzir pouca insulina para manter uma glicemia normal. Por exemplo, eu prefiro 1000 vezes um paciente com uma glicemia de 98 e uma insulina de 3 do que um paciente com uma glicemia de 90 e uma insulina de 15. E aí as pessoas acham que a glicose de 90 é melhor do que a glicose de 98. Não é. Depende da insulina que está ali junto. Tá? A insulina é o controlador de tudo, né? Na verdade, é ela que faz ela que manda e desmanda ali na entrada da glicose para a célula e diminuindo, obviamente, a glicação. Bom, Túlio, fechamos mais um ferinha aqui, esse bonitinho rosinha, Glicontrol, mais um da linha Cardio. Então, só lembrando aí, Tulião, a gente acabou que os nossos próprios, não sei se você chegou acompanhando aí o comentário, mas já tinha até paciente ali, até pessoas que estão tomando o Colesterol, baixando o colesterol, o pessoal veio falando aqui. Então, assim, nem precisou de ir nos comentários. O próprio pessoal já está comentando aqui que realmente funciona. Então, vamos lá. Mas isso é chover no molhado, meu filho. Isso é certeza que funciona. Quem não sabe aqui, não sabe. Quando eu fiz a consultoria com o pessoal da Farms, eu apostei com eles que se não desse resultado, eu devolvi o dinheiro da consultoria para eles. Eu botei o meu na reta. Então é óbvio que vai dar resultado. Não tem a menor dúvida que vai dar resultado. Menor dúvida. E aí, ó, vamos lá. A gente agora, sexteto. Depois vem Colesterol. Pera aí. Vamos com calma. Então, ó, só para vocês entenderem o que ele está falando. O Sábio é verborrágico, assim, mas ele fala umas coisas meio sem nexo. Deixa eu explicar. A linha cardio agora tem seis suplementos prontos, tá? O primeiro deles é o sexteto. O que é o sexteto? Sexteto é o suplemento básico que eu montei pensando assim, ó, o que eu gostaria que todo mundo, quando eu falo todo mundo, é todo mundo tomasse para poder melhorar a saúde como um todo. O sexteto. O sexteto tem magnésio, cúrcuma, coenzima Q10, ômega 3 e vitamina D e vitamina K2. Então, esses são os 6 suplementos que todo mundo, sempre, vocês vão ver. Assim, ó, pergunta para Vitor Sorrentino, pergunta para Luciano Bruno, pergunta para Flávio Passos, pergunta para, sei lá, para quem vocês quiserem que entenda sobre suplemento, sei lá, pro Papa. Ele vai falar assim, ó, escolhe cinco suplementos.
eu aposto o que vocês quiserem. Os 5 suplementos vão estar dentro dos 6 que eu tô falando aqui. Vai sair um, vai entrar o outro, não sei o quê, mas o top 5 de todo mundo vai ser esses 6 aqui. Então, não tem para onde correr. Depois, o segundo é o Coleus Control, que o Sábio estava falando. A ideia do Coleus Control era trazer o melhor suplemento possível para o mundo. Não tem, eu falo isso com muita certeza. Não tem no mundo inteiro. Tem paciente na Europa, tem paciente nos Estados Unidos, tem paciente na Oceania, tem paciente na Ásia. Não existe no mundo inteiro um suplemento tão bom para baixar colesterol como o Coleus Control. Então, tem um LDL aumentado, tem uma apolipoproteína B ruim, tem uma relação ApoB, ApoA ruim. Quero melhorar meu LDL. Coleus Control. Ele foi feito para isso. Tá? Terceiro da linha, Preço Control. Preço Control, como o nome diz, é para pressão. Então, tem uma pressão que está ali 13/9, 14/9, e quero usar alguma coisa para poder normalizar essa pressão, que não precisa de remédio ainda. Preço Control. Ou tem uma pressão de 16/10, 17/10, o médico passou remédio para mim. Eu estou tomando, mas mesmo assim ainda está ficando 13. Adiciona o Preço Control. Não é para substituir remédio não, hein? Pelo amor de Deus. Quarto nosso. É o Provascular. O Provascular, ele foi um suplemento que eu desenhei pensando em pacientes que já têm algum grau de aterosclerose. Seja ele um grau incipiente, inicial, ou um grau avançado. Então, por exemplo, Túlio, fui fazer um Doppler de carótida e o médico falou que minha artéria está espessada, ou que tem uma plaquinha calcificada. Na minha descendente anterior, eu fiz um score de cálcio e ele não deu 0. Eu sei que eu tenho uma placa na femoral. Eu fiz um ultrassom de abdômen e está escrito que eu tenho ateromatose aórtica. Foi feito para isso, prova vascular. Ou o paciente que já infartou, que já tem stent, que já botou uma ponte de safena, uma mamária, prova vascular. Então, prova vascular é para isso. Tá? Quinto, superepa. Superepa é um ômega 3 que eu fiz questão de pedir para esses caras aqui trazer para o Brasil, porque no Brasil a gente não tinha um ômega 3 concentrado em EPA. E tudo quanto é pesquisa clínica que vocês puderem imaginar na vida de vocês hoje em dia está sendo feito com altas doses de EPA, relacionando o benefício do ômega 3 com o sistema cardiovascular. Essa polêmica do ômega 3 funciona ou não funciona é só por um motivo. As doses de ômega 3 são muito baixas nos estudos. E quando a dose é baixa, ele não funciona. Agora, quando a dose é alta, todos os estudos desenhados com dose alta de ômega 3 estão funcionando. E o EPA é a parte, né, é a substância do ômega 3 que a gente quer para o nosso sistema cardiovascular. Então, quem precisa de usar um super EPA? Quem tem um processo inflamatório crônico, que é um baita do anti-inflamatório. Quem já tem placa, porque vai estabilizar essa placa, esse processo da placa vai impedir a progressão desse processo. Quem eu quero melhorar a qualidade do colesterol, então quero melhorar o HDL, quero melhorar essa qualidade do colesterol, vai auxiliar dentro desse processo. Quem tem um processo, por exemplo, inflamatório crônico de uma doença autoimune, vai ajudar horrores uma alta dose de EPA. Então, tudo que você puder ligar à inflamação vai auxiliar o super EPA. Tá? E agora veio o sexto, que é o Glicontrol, que a gente explicou aqui na live. Então, a gente está com 6 suplementos montados na linha cardio. Se vocês gostarem, vocês enchem o saco deles, que eles pagam mais uma consultoria para mim, eu ganho mais um dinheirinho, eu agradeço vocês, eu tenho 2 filhos para criar, e aí a gente lança mais produto dentro da linha cardio. Vocês estão entendendo o porquê que eu estou aqui na live com vocês, né? Pessoal, a gente fecha então mais um suplemento da linha cardio. A gente está tentando aí junto com o Túlio atingir a maior gama de doenças aí, de patologias com esses tipos de suplemento, mostrando que a suplementação pode sim resolver problemas aí, igual a gente já está, o pessoal mesmo falando aqui, a possibilidade de utilização e resultado, né? Então até o Túlio falou, botou na reta dele aí e realmente está aí, os próprios comentários dizendo os resultados. Túlio, adendos finais, queria deixar mais alguma
Vai ter, por enquanto, como é que tá o curso aí pro pessoal para leigo? Vai ter, não vai? Não, Conta para mim, por o curso enquanto. para leigo eu desisti. Ah, Curso para é? leigo eu desisti. Desisti. Cara, o leigo, ele faz o curso de suplementação achando que é uma consulta médica comigo. Ele não entende que é um curso. Então, eu desisti por causa disso. Agora é só para profissional mesmo e a próxima turma de profissional é em outubro. Perfeito. Outubro. Então, agora é só procurando um profissional da saúde aí, os profissionais que o Túlio faz a Aliás, isso mentoria. é um recado bacana que pode deixar. Quem quiser procurar um profissional que entenda sobre suplementação e que tenha feito o meu curso já, a formação, tá no meu site. É só entrar no meu site lá. A Lilian tá aqui, por exemplo, a Lilian aqui de Juiz de Fora, uma baita cardiologista de Juiz de Fora, que vocês podem procurar. Quem já fez o curso, tá tudo lá bonitinho dentro do site. É só olhar lá o profissional da tua região e vocês podem fazer. E a maioria atende online. Então, não é da minha região, não tem ninguém. De vez em quando eles escrevem assim, mas não tem ninguém de Manaus. Eu falei, beleza, mas tem de, sei lá, da onde que atende qualquer pessoa online. Então, dá para vocês fazerem. A Isabelle está aqui também, a Isabelle fez o curso. Então, dá para vocês aproveitarem. Tem muito profissional atendendo online aí já hoje em dia também. Beleza? Ótimo. E pessoal, para quem quer comprar a linha cardio agora, não quer esperar nem amanhã, já tem no nosso site www.farms.com.br, tá? Todos os produtos da linha cardio, você vai entrar lá, vai ter no menu superior escrito linha cardio, clica lá, que tem todos esses suplementos que a gente falou hoje, tá? Então tem ali já no preço promocional, e é promocional mesmo. Da última vez a gente falou, Túlio, que era preço promocional, o pessoal falou, é balela, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não é promocional, não sei o que, não sei o que. Aí na hora que aumentou, a gente avisou, aí o pessoal ficou bravo com a gente está tentando manter o preço o mais possível, o preço mais baixo possível com essas negociações. Então, assim, aproveita, porque eu estou falando de novo, é preço promocional, e na hora que aumentar, não quero reclamação, vocês vão reclamar com a gente. O Então, Glicontrol já está pronto entrega? A pessoa já pode pegar e já já pode. pode clicar, Ah, é? pedir, e amanhã já está sendo postado. Já está no esquema, tá? Você recebeu hoje, você sabe. Você recebeu um dele hoje, porque eu Não, não te mandei ele antes. para mim era a amostra que você tinha me mandado. Não sabia que já está Não, prontinho para esse mandar aqui, para ó, todo tô mundo, com não. um também, já peguei lá no estoque, segurei esse lançamento, soltei para o pessoal hoje, treinamento hoje para os meninos ali do nosso atendimento, para atender todo o pessoal aí da melhor maneira possível. Então, pessoal, amanhã tô também no dia a dia aí da farmácia, tem qualquer dúvida pode chamar a gente ali, a gente tem os nossos farmacêuticos de plantão, então fiquem à vontade. Túlio, meu amigo, cara, novamente, muitíssimo obrigado, Valeu, Sabió. obrigado a todos Eu que te aí. agradeço, cara. Agradeço. Ó, eu vou te falar um negócio que eu sempre falo contigo e eu gosto de fazer isso publicamente também. Eu te agradeço por dois motivos. Eu te agradeço por você ter me mostrado muita coisa sobre suplementação. Eu aprendo muito contigo, e você sabe o quanto que eu aprendo contigo. Você é um profissional nota 10, você atende meus pacientes de uma maneira assim, cara, Mas que para mim não isso tem aí, preço, não tem preço. E a segunda coisa, cara, parabéns pela qualidade que você consegue implementar dentro de uma farmácia do porte da Farms. Você, como farmacêutico técnico responsável, cara, deve ser uma puta de uma responsabilidade você conseguir manter essa qualidade. Cara, é uma coisa que você tem, você merece parabéns mesmo, de verdade. Então, parabéns aí pelo profissional que você é, cara. obrigado, obrigado. Na verdade, assim, a gente tem que agradecer a todo mundo que está online aí, principalmente tem muito colaborador nosso assistindo aqui. O Pedro aí, eu vi a Joyce, vi o Léo, todo mundo aí. O Queria Pedro agradecer a todo mundo. só ganha dinheiro, meu filho. O Pedro só põe no bolso. Esse é o dono da farm, tá, gente? Aqui, ó, Pedro Honório, tá aqui no chat, ó. Vocês podem mandar mensagem. Aliás, é bom isso aí. Pera aí. Não vou acabar a live, não. Vocês pedem cupom pra mim. Eles mandam mensagem pra mim no direct, falando assim, ô Túlio, passa o cupom da linha Cardio, passa o cupom de não sei o quê. Eu não tenho cupom, eu não participo da Farms, eu não ganho dinheiro com a Farms, eu não tenho nada a ver com a Farms. Esse é o homem, ó. PedroHonório.farms. Manda direct para ele, pede cupom para ele, pede Isso, desconto para ele. isso. É para ele que vocês têm que mandar o pedido do cupom. Beleza? É isso aí, pessoal. Túlio, obrigado, meu amigo. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal aí da Farms aí que está presente também. Até mais. A gente se vê mais aí, Túlio. Obrigado. Será que vai ter o próximo? Vamos esperar aí. Vamos ver se vai ter próximo aí da Tomara minha que card. Mas... tenha. Eu preciso mais uma consultoria. Os meninos estão com sede aqui em casa. Tchauzinho, meu amigo. Valeu. Obrigado. Até mais.